Imagine que está a conversar com uma pessoa que simplesmente não te responde. Você fala, fala e fala, mas essa pessoa apenas ouve e não diz nada, não reage. Como é que você se sentiria? Mas agora imagine a segunda situação, né? Você faz uma pergunta, de repente a pessoa presta atenção, seus olhos brilham, ela dá uma resposta satisfatória e depois ela argumenta, faz uma pergunta a si e a conversa continua a fluir da melhor maneira possível. Com certeza, as perguntas elas ajudam as pessoas a conseguirem expressar aquilo que pensam. Pense no caso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma ocasião, conforme mostra o capítulo 16 do livro de Mateus, que tinha muita confusão sobre quem é Jesus. As pessoas diziam várias coisas sobre quem é. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez bom uso de perguntas. Ele perguntou aos seus discípulos: segundo o que os homens dizem, quem é o Filho do Homem? Ou seja, primeiro Jesus queria entender o que as pessoas em geral diziam. Então, os discípulos dele começaram a passar as informações ao seu mestre. Não, olha, senhor, alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros dizem que o senhor é Elias. Ainda há aqueles que dizem que é Jeremias ou outro profeta. Jesus fez uma segunda pergunta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Qual foi o resultado dessas duas perguntas? Simão, Pedro, que era discípulo de Jesus, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Queridos irmãos, as perguntas, elas realmente despertam a mente e o coração de quem está a ouvir. Fazer bom uso de perguntas ajuda realmente as pessoas a se interessarem e a pensarem no que estão a aprender. Então, no meu caso, como é que eu faço bom uso de perguntas nos discursos? Como é que eu tomo a decisão de que tipo de pergunta eu vou usar? Bom, existem pelo menos dois fatores principais que eu levo em consideração. O primeiro, a importância de fazer perguntas. Eu tento imaginar por que é tão importante fazer perguntas em determinado discurso. E em segundo lugar, é escolher bem o tipo de perguntas que vou usar. Até porque cada discurso é diferente, então é necessário usar perguntas diferentes. Então agora vamos ver primeiro a importância de fazer perguntas. Bom, num discurso que não é feita nenhuma pergunta do princípio ao fim, é bem provavelmente que a assistência vai se distrair e não vai mostrar tanto interesse assim no que está a ser dito. Mas agora, e se usarmos essa questão de fazer perguntas? O que é que pode fazer? Primeiro, as perguntas vão tornar o nosso discurso mais dinâmico. Em vez do discurso parecer uma aula bem grande, ela vai parecer mais uma conversa. Segundo, fazer bom uso de pergunta ajuda as pessoas a manterem a atenção. Normalmente, a mente humana, e isso é comprovado por estudos científicos, ela pode ser ativada naturalmente quando houve uma pergunta. E terceiro, as perguntas elas despertam o raciocínio. Elas fazem as pessoas que estão a ouvir a pensar em si mesma e a tentar entender como vão aplicar aquilo que estão a aprender. Mas agora vem a parte mais importante, né? Que tipo de perguntas nós precisamos usar para que deixemos claro que estamos a fazer bom uso de perguntas?
Quais são os tipos de perguntas? Primeiro, nós podemos usar perguntas para introduzir o tema que nós vamos considerar. Como assim? Imagina que você está a falar sobre segredos para ser feliz, segredos para encontrar a felicidade. O que é que você acha? Que tipo de perguntas seria bom fazer nesse aspecto? Será que seria mais eficaz falar tanto tempo de pessoas que são felizes por conta do dinheiro e de outras coisas mais? Ou seria mais eficaz fazer perguntas como: será que é mesmo possível ser feliz num mundo como o nosso? Esse tipo de pergunta ajuda a pessoa a raciocinar, desperta o interesse, ajuda a criar curiosidade e também a preparar a mente da pessoa para uma resposta. Segundo, nós precisamos usar perguntas para estimular o raciocínio da pessoa. Por exemplo, no início desse discurso, dessa palestra, nós vimos que nosso Senhor Jesus Cristo fazia bom uso de perguntas. Então, se tivéssemos a falar sobre esse assunto específico, talvez poderíamos perguntar por que Jesus fazia bom uso de parábolas ou ilustrações. Isso vai remeter a pessoa lá nos tempos bíblicos, tentar imaginar como é que era Jesus, a ocasião em que ele estava a fazer pergunta, o ambiente com os seus discípulos, o jeito, o tom da voz de Jesus. Na realidade, perguntas como essa ajudam a pessoa a realmente raciocinar. E terceiro, as perguntas envolvem a assistência no discurso. Imagine que você está a falar sobre oração. A oração é um assunto muito importante. As pessoas atualmente elas se esforçam muito para serem ouvidas. Mas agora imagine que você, ao falar sobre esse assunto, pergunta o seguinte: alguma vez você já sentiu que as suas orações foram ouvidas? Pergunta dessa natureza envolve a pessoa. Ela consegue criar uma identificação pessoal e emocional sobre o assunto que está a ser dito. A assistência vai entender que é importante, que tem alguma importância, que aquele assunto é realmente de valor para ela. E por fim, as perguntas ajudam a pessoa a concluir, a chegar a uma conclusão exata. Por exemplo, depois de raciocinar com as pessoas sobre determinado tema bíblico, você pode perguntar: então, o que aprendemos com este versículo? Essa pergunta é bem provável que vai fazer a pessoa já chegar a uma conclusão correta. Ah, não, era essa pergunta que eu queria ouvir. Bom, pela forma como o orador explicou, a lição é essa. E depois a pessoa vai ficar ansiosa a continuar a ouvir o seu discurso. Portanto, como é que nós podemos fazer bom uso de perguntas, queridos irmãos, queridos ouvintes? Nós podemos fazer perguntas com objetivos claros. É claro que nós não queremos fazer qualquer tipo de perguntas, não. Nós queremos fazer perguntas não por perguntar só por perguntar, não. Cada pergunta deve conduzir a uma resposta daquilo que está a ser dito. Por outro lado, ao fazer perguntas, é bom também dar uma pausa para dar a oportunidade à assistência de pensar naquilo que está a ser considerado. E terceiro, deixe que a Bíblia responda às tuas perguntas. À medida que você faz uma pergunta, nunca deixe a pergunta no ar sem ligação com o ponto principal. Deixe que a Bíblia responda. E também, não se esqueça, ao fazer a pergunta, é necessário fazer no tom certo. Por exemplo, dizer por que as pessoas morrem é diferente de por que as pessoas morrem. Então nós queremos usar o tempo, ou seja, o tom certo para determinadas
perguntes. Ainda lembra o que nós aprendemos? As perguntas, elas despertam interesse. Elas precisam ajudar a pessoa a fixar a mente no que está a ser ensinado. Jesus fazia isso com muita sabedoria e nós também podemos. Quando as perguntas são bem usadas, eles dão vida ao discurso e transformam a mente dos ouvintes.